E aí, galera, beleza? Vamos para mais um vídeo? Então, hoje a gente vai falar sobre a área das figuras planas, certo? Das áreas mais convencionais. Hoje a gente vai falar do paralelogramo, do retângulo, que não deixa de ser um paralelogramo, do quadrado, que é outro tipo de paralelogramo. Vamos falar do triângulo e vamos falar do trapézio. No final, a gente também vai falar do losango, certo? Que é outro tipo de paralelogramo. Então, vem comigo. Primeiro, eu vou falar dessas três aqui. Desse triângulozinho aqui. O que é que eles têm em comum? Basta você multiplicar, certo? Multiplicar esses lados, certo? Claro que no quadrado, que tem dois lados iguais, a fórmula é lado ao quadrado. Porém, se você tem um quadrado com lado 6, significa dizer que todos os seus lados medem 6. Então, basta você multiplicar os lados. Então, você vai fazer 6 vezes 6, que é igual a 36. Ou simplesmente fazer que 6 ao quadrado também é 36. O retângulo, que tem sua medida de lado diferente, você vai fazer base vezes altura, certo? Então, se a base mede 12 e sua altura mede 5, você vai fazer 12 vezes 5, que é igual a 60 graus. O paralelogramo, por ser um pouco mais inclinado, o pessoal tem uma dificuldade de conseguir resolver. Mas basta você fazer a medida da base, certo? Tanto a base inferior quanto a base superior, beleza? Multiplicado pela sua altura, que essa altura ela pode vir sendo indicada por fora do paralelogramo ou aqui por dentro, certo? Tanto pelo canto direito quanto pelo seu canto esquerdo. E aí você vai fazer da mesma forma. Se a base mede 12 e se a altura agora mede 8, então você vai fazer 12 vezes 8, que é igual a 96. Beleza? O triângulo, ele tem algumas fórmulas, certo? Diferentes. Porém, para o uso de hoje, a gente vai utilizar aqui base vezes altura dividido por 2. Se você nunca tiver notado, o triângulo, ele é metade de um retângulo. Então, se você lembrar que o triângulo é metade de um retângulo, então você vai fazer a área do retângulo, que é a base vezes a altura, e dividir por 2. Então, se você tem um triângulo que tem base 6, certo? Base 6 e altura 8, então você vai fazer 6 vezes 8 e dividir por 2. 6 vezes 8, 48 dividido por 2, 24. O trapézio ele pode ser desenhado de algumas maneiras diferentes, porém, todas elas será base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que essa altura ela pode ser dita interiormente, pode ser dita pelo lado, claro que se for um trapézio retângulo, que é o caso do exemplo, certo? Ou pode ser dita também aqui fora, como foi o caso aqui do paralelogramo. Então, se a gente tem um trapézio com base maior 15, base menor 7 e altura 4, então você vai fazer 4 não, que vai ficar desproporcional. E altura 10, então você vai fazer 15 mais 7 vezes 10 dividido por 2. 15 mais 7, 22 vezes 10 dividido por 2. Aqui você vai ter que ter cuidado. Você não pode dividir os dois números ao mesmo tempo pelo 2. Você vai ter que escolher. Então, 22 dividido por 2 é 11 vezes 10, 110. Certo? Lembrando que eu disse que ia deixar para o final o losango. Então, vou apagar aqui rapidinho para a gente fazer o losango e a gente finalizar a nossa aula. O losango, gente, ele é uma figura certa, plana, é um quadrilátero, que ele tem os quatro lados iguais, porém dois pares de ângulos aqui, ó, diferente. Ele vai ter dois pares de ângulos agudos que serão iguais entre si, beleza? Esse ângulo vai ser igual a esse, que são os agudos, e ele vai ter os dois obtusos iguais entre si, beleza?
E para a gente calcular a área desse losango, você vai fazer a diagonal maior, Dzão, vezes a diagonal menor, Dzinho, e simplesmente dividir por 2. Então, se você tiver um losango que sua diagonal maior mede 16 e a sua diagonal menor mede 8, então você vai fazer 16 vezes 8 dividido por 2. Você vai escolher um número para dividir por 2, menor ou maior. Então, 16 dividido por 2, 8. E 8 vezes 8, 64. Lembrando que o losango, diferente do quadrado, certo? Ele não tem todos os lados iguais medindo 90 graus. Certo? Lados não, perdão, ângulos iguais medindo 90 graus. Porém, todos os seus lados serão iguais. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Fique com Deus e até a próxima.